Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estou novamente sozinho aqui para falar sobre o One Piece. Marcelo, meu querido companheiro, que sempre fala comigo de One Piece na fila mangá, né, semanalmente. Hoje não pode estar aqui e eu vou falar sobre One Piece, mas não exatamente sobre a obra. Eu vou falar um pouco dela, mas é mais sobre o Eiichiro Oda, o mangaka autor dessa maravilha que é One Piece. Eu vou falar sobre uma entrevista que ele deu recentemente por causa do filme novo do One Piece, que é One Piece Gold. Bem, nessa entrevista o Oda fala muito sobre a sua saúde. Para quem não sabe, os mangakas eles trabalham com uma carga horária muito braba e com prazos apertadíssimos. Eles têm que soltar um capítulo de mangá, ou seja, umas 20 e poucas páginas por semana. Então normalmente eles desenham quase 24 horas por dia. Eles têm assistentes, eles têm um estúdio próprio que ele não sai de lá para quase nada. É complicado, né? A gente gosta muito de ter a obra, a gente fica bolado quando não tem, semana que ele acaba não publicando, ou então que tem algum feriado, mas a gente tem que ter o lado deles, né, cara? A gente quer que eles escrevam bastante pra gente, mas vamos ver a saúde deles. E o Oda é um dos caras que mais sofre com isso. Ele só tem 40 anos, mas ele já foi hospitalizado algumas vezes, e algumas bem sérias por causa disso, né, do trabalho excessivo. Ele disse que ele só dorme 3 horas por dia, o certo, né? O correto, como todo mundo diz, é 8 horas por dia, ele só dorme 3, porque ele fica atolado com o trabalho, desenhando o capítulo, pensando em novas coisas para ele colocar no mundo de One Piece, formulando algumas coisas para os filmes, enfim, ele pensa coisa pra caceta, ele trabalha muito. E antigamente ele não cuidava tanto da saúde, ele bebia muito café, ele cita cola, que eu acredito que deve ser tipo Coca-Cola, refrigerante. E agora ele bebe 2 litros de água por dia, uma coisa que eu também gosto de fazer e falo que deve ajudar para a saúde, né, gente? Tomar bastante água. Água boa de beber. E por conta disso e do fato de One Piece ser o maior mangá do mundo hoje em dia, ele volta e meia pode dar uma pausa. Ele tem essa autorização, né, de vez em quando parar um pouquinho. Quem lembra, em 2015 ele volta e meia, uma vez por mês, estava aí não publicando um capítulo para poder descansar, né, tadinho. Ele disse na entrevista, né, que ele gosta de vez em quando, de tempo livre, procurar sobre uma modelo chamada Ikumi Isamatsu. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, Ikumi Isamatsu. E cara, o cara é casado, fica olhando o modelo, pelo amor de Deus. O Oda é bem talado mesmo, a gente sabe disso. Principalmente quem lê as SBS. Bem, mas tivemos coisas bem importantes sobre a obra, né, de One Piece sendo revelado por ele. Primeiro que o Kaido, que é o grande novo vilão, está sendo criado agora, né, está sendo formulado para o Luffy enfrentar futuramente. Não tem uma forma de ser derrotado ainda, né? A gente sabe que o Luffy uma hora ou outra vai meter a porrada nele, eles vão colidir futuramente, né? Tá sendo trabalhado para isso, mas o Oda não sabe uma fórmula disso acontecer, de como o Luffy vai ganhar o Kaido. Então eu acho uma coisa bem interessante, não é simplesmente por protagonismo. O Luffy sempre sofre muito nas batalhas finais, né? Principalmente agora com o do Flamengo, ele penou bastante, mas no final das contas ele acaba ganhando, seja por fatores externos, por motivação própria, às vezes por protagonismo, né, assim, rolante. Várias vezes ele já foi até o seu limite, e como é que ele vai derrotar agora esse inimigo que é quase imortal, né? Eu vou dar pequenos spoilers sobre o mangá, porque ele disse que o One Piece chegou em 65% este ano. Ele disse, acho que também em 2012, que estava em 60%, então durante o arco de Punk Hazard de Dressrosa, o mangá só deu 5%, sabe? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Por quê? Porque o Oda não soube condensar muito bem esses arcos. É claro que eles tinham muita coisa a ser trabalhado. O do Flamengo, que é o vilão dele, principalmente, né, do Dressrosa, mais que o Punk Hazard até que é bem curtinho, bem chatinho, né? Mas o Dressrosa, ele tinha muita coisa a trabalhar, principalmente por causa do Flamengo, que era o grande vilão, que estava sendo esperado há muito tempo no mangá e na obra de One Piece no anime. Ele sempre veio aí, o do Flamengo é foda, o Flamengo é foda. E quando ele teve que fazer uma coisa sobre o do Flamengo, você teve que explicar o passado dele, o passado do LOL que estava envolvido com ele, teve todo o negócio com o coração, teve passados do pessoal da ilha, da própria ilha, do Kairos, toda a explicação envolvendo os brinquedos, a batalha no Coliseu, a volta do Sabo, a Akuma no Mi, da Mera Mera no Mi no caso, né? Tivemos toda a guerra dentro de Dressrosa envolvendo o pessoal, que é uma porrada de personagens que ele apresentou para formar a tropa do Luffy, um foquinho a mais no Usopp por causa do Haki que ele despertou, o fato dele ter mentido sobre ser parente do Norland, os Tontata, a batalha de Gribbit, Fugitora. Veja, é tanta coisa que, se for estar aqui, é meio complicado, né? A gente gosta do One Piece porque ele é rico em conteúdo, ele tem muita coisa a trabalhar. Mas nesse arco ele teve tantas pontas, sabe? Que eu imagino se o Sanji tivesse ficado dentro da ilha e não tivesse ido para Big Mom, quão maior teria sido Dressrosa, né? E afinal de contas, eu acho
um arco médio, que a grande guerra dentro de Dressrosa foi com o personagem que ele apresentou naquele arco, sabe? A gente não tinha tanto afeto a eles, tanto apego, eu gostava de máximo de 3 deles, sabe? Então a gente não estava preparado para gostar deles a ponto de aturar eles durante 100 capítulos. Então acho que por isso que se alongou muito o fato do Luffy luta com o Doflamingo durante vários locais, vai pra lá, vai pra cá, vai lá, até que ele luta finalmente e usa o Gear 4. E toda também a situação do Pique do Zoro, vai pra lá, vai pra cá, e se alongou demais. Ele disse que a obra agora vai se intensificar, vai ficar mais legal. Eu acredito que sim, até porque já não estamos mais nas fases introdutórias, o pessoal está bem forte, eles vão lutar com pessoas fortes, com países muito fodas, e a gente sabe que o Oda é um excelente autor, ele aprendeu com isso, tanto que o Zou foi assim, ó, num flash, em menos de 40 capítulos eu acho que já terminou a saga. Eu mesmo fiquei abismado, caramba, já acabou, e agora vai entrar no anime, né, e a gente já tá na saga da Big Mom, e coisas boas estão vindo, e acho que o Oda aprendeu com esse erro. E a partir de agora o One Piece vai ficar cada vez melhor. Bem, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição. Não deixe de avaliar e dizer que vocês gostaram. Fiquem de olho no canal. Tivemos podcast, inclusive, sobre Boku no Hero Academia, que é um mangá também foda da Shonen. E já teve o anime. A gente falou sobre tudo que aconteceu no anime, sem dar spoiler do mangá. E semanalmente a gente fala na fila, que é o nosso hangout entre eu e o Marcelo. A gente debate sobre todos os capítulos de One Piece, Boku no Hero, Black Clover, Bleach, Fairy Tail e outros mangás a mais, então não deixem de conferir, certo? Um abraço e até a próxima, gente. Fui.